Fala amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Léo Jesus para falarmos sobre o Tricolor. Já se inscreva no canal ativando as notificações se você quer saber tudo sobre o São Paulo Futebol Clube. Vamos já começar sobre Libertadores da América, o Tricolor que passou do Atlético Nacional. E aí, tá vivo por aí? Situação foi bem mais complicada do que eu pelo menos imaginava, mas o importante é a classificação. E falar um pouquinho sobre os próximos jogos, né? A próxima etapa da Libertadores, as quartas de finais, que foram definidas ontem. O São Paulo vai enfrentar a equipe da LDU. Você tem também o Palmeiras contra o River Plate num sufoco do caramba também. Do outro lado você vai ter Flamengo e Estudiantes e Racing e Vélez. Gente, eu achei que o desenho foi o melhor possível para o São Paulo. O Botafogo não seria melhor, questão da logística, não tem altitude. Mas tem a grama sintética e tem um elenco mais capacitado do que o da LDU. Você pode olhar por esse lado. Tem também bala na agulha, apesar das questões aí de polêmicas financeiras, mas de repente daqui a pouco resolve isso, o Textor para essa próxima fase contrata um caminhão de jogadores e aí ficaria difícil a vida do São Paulo. Eu acho a LDU mais acessível. Verdade também que quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Mas o cenário que veio eu achei bom. River Plate ter passado. Cara, o jogo do River contra a equipe do Libertad foi de doer os olhos. Foi horroroso. Eu acho que o torcedor do Palmeiras se animou muito com o que viu. Mas o jogo não vai acontecer agora, né? Vai acontecer na semana ali do dia 17 e a semana do dia 23 de setembro. Então, para você já ficar ligado entre São Paulo e LDU, mesma coisa. Ainda vão definir as datas, tá? Primeiro jogo em Quito, segundo jogo no Morumbi, no caso do São Paulo. Então, muitas coisas podem acontecer por lá. Mas por que eu tô falando que é interessante pro São Paulo isso? Porque se passa, gente, com todo respeito ao Libertad, o Palmeiras já tá na semifinal. O Palmeiras é favoritíssimo também contra o River Plate, mas é o River, cara, camisa pesada, jogo grande, às vezes o cenário, a atmosfera pode dificultar um pouco a vida do Palmeiras. Ou para que ele seja eliminado, acho difícil, ou para que o Palmeiras chegue mais desgastado também à semifinal, porque você pegar um caminho de Universitário e depois pegar o Libertad seria terrível, enquanto o São Paulo pega o Atlético Nacional, que foi muito difícil, e a LDU, que não será fácil também, e aqui imaginando, claro, o São Paulo avançando para enfrentar quem vier de River Plate e Palmeiras. E do outro lado, gente, nós temos o grande favorito, na minha opinião, ao título da Libertadores, que é o Flamengo. E, tá com medo do Flamengo? Cara, eu não tô com medo do Flamengo, mas eu tô torcendo pro Flamengo ir pra final? Não, eu não sou hipócrita, tá, gente? Você tem todo o direito de achar, não, eu quero que seja o Flamengo, tudo bem. Eu, por mim, que não seja o Flamengo. Tô sendo bem franco. E por lá ficaram os favoritos, né? O Flamengo passou, o Estudiantes, acho difícil que aguente o Flamengo, mas é um time que pode ser mais enjoado, e passou o Racing, né? Para enfrentar o Vélez, acho que o Racing deve passar nesse confronto, e se tem um time que pode encrencar o Flamengo por lá, é o Racing, de repente, numa semifinal, né? Oxalá o Estudiantes encrenque antes. Então é assim, para você ter cenários onde os times que hoje, para mim, estão mais preparados ao título do que o São Paulo serem eliminados antes de um confronto, os cenários estão aí e se tornam possíveis, ainda que difíceis, né? Para mim hoje, gente, uma escala de favoritos, tá? O Flamengo é o principal favorito, o Palmeiras é o segundo, o Racing o terceiro e o São Paulo o quarto. De repente o São Paulo vai sair fora com a LDU, Deus nos livre disso, acho que o São Paulo avançará com muita dificuldade, mas esse é o cenário. Você está querendo dizer que o São Paulo não vai ser campeão? Mas de jeito nenhum, não é isso que eu quero dizer. Para mim, aliás, cara, sabe quando tá com focinho de cachorro, orelha de cachorro, perna de cachorro, rabo de cachorro, e é cachorro? Essa Libertadores pra mim tá com cheiro de São Paulo, cara. Que eu vou te falar um negócio. Pode ser o meu coração clubista batendo mais forte, mas eu acho que nós temos muitas chances. A análise que eu tô dando de favoritismo aqui é uma análise dentro de um mundo que eu considero real, tá? Vamos pra cima, partiu, se Deus quiser, tetra da Libertadores da América. Vamos falar um pouquinho, dando os parabéns aí pra galera do Arquibancada Tricolor, o Gabriel Sá, que entrevistou o Júlio Casares. E pra mim, gente, o Gabriel Sá fez ótimas perguntas. Ele perguntou tudo que o torcedor do São Paulo queria saber. Só que, na minha opinião também, o Júlio Casares não respondeu absolutamente nada, ou respondeu pouquíssimo. Eu separei aqui, gente, vou pegar a colinha de alguns trechos que eu quero falar para não me perder. O Gabriel perguntou sobre a dívida do São Paulo, o déficit histórico de quase 300 milhões. A resposta do Júlio Casares foi incrível. Aquele grande déficit foi um sinal de que o São Paulo virou sua página e agora caminha em rumo diferente.
Ele explicou lá, cara, ele atribuiu praticamente a ter mantido Rodrigo Nestor e Pablo Maia, não ter vendido eles. Um negócio que não cola em lugar nenhum, né? Mas ele atribuiu esse déficit histórico, a dívida como está, a um São Paulo que foi competitivo, um São Paulo que investiu em títulos. São Paulo não investiu em títulos. O São Paulo, nesse período de gestão do Júlio Casares, contratou 3 grandes nomes. Nomes mesmo, Lucas Moura, Rames Rodrigues e o Oscar agora. O resto foram renovações de contrato, foram jogadores de oportunidade de mercado, como ele tanto se orgulha em falar, não foram grandes nomes. Então, ele não explica, sabe? E essa coisa que ele fala, ele trata isso como algo positivo. Aquilo foi um sinal que agora o São Paulo muda o seu rumo. É tipo, o Titanic afundou. Mas isso foi muito bom, porque dessa maneira provamos que pessoas podem morrer afogadas, então precisamos passar a ter mais cuidado. Jesus Cristo, sabe? Jesus Cristo. Ó, outro ponto aqui, ó. O Gabriel perguntou para ele também sobre as vendas do São Paulo, não são a preço de banana, como fala. Ele responde que ou as pessoas não conhecem o preço da banana ou não sabem o que é minutagem de jogador. Porque, veja bem, o jogador ficou pouco tempo e aí é pouco valorizado, mas é sobre exatamente essa nossa reclamação, porque ele ficou pouco tempo. Pouco tempo, preço de banana na maioria dos lugares mesmo. O que a gente pleiteava é que ficasse mais tempo, mais minutos com a camisa do São Paulo, como depois na entrevista mesmo ele se contradiz. Quando ele vai falar do Marinax, ele fala que se o jogador fica no São Paulo, joga 2 ou 3 jogos, de 1 milhão já vai valer 5, mais ou menos isso que ele diz. Ele já se contradiz. Então era exatamente isso, né, Casares? Que o Alves ficasse mais, que o Lucas Ferreira ficasse mais tempo para valorizar e o São Paulo vender melhor, né? É meio óbvio o que o Gabriel estava te explicando aí, você escorregou igual um sabonete mais uma vez. Marinax, foi perguntado se tem Marinax, escorregou, explicou como que é o plano, mas também não falou como que está a questão com o Marinax. W Torre, o Gabriel também perguntou, aí ele falou sobre a questão do São Paulo ter que jogar em outras praças. Aí ele falou algo até interessante, né? Quem sabe não dá dessa maneira, mas que o São Paulo possa fazer reformas aos poucos, né? Para não perder o Morumbi. Acho até inteligente, gostei dessa parte, foi a única resposta que ele deu, mas também não respondeu como que tá com a W Torre. Essa aqui tá fácil responder, miou, já era W Torre, não vai ter W Torre nenhuma. Cara, eu assim, cada um tem um modo de perguntar e precisa entender que estilo de entrevista que foi feito. Eu, no lugar do Gabriel, continuaria perguntando algumas coisas porque ele não respondeu. Mas as perguntas do Gabriel foram muito bem feitas, gente. Também não cabe ao jornalista ficar debatendo ali. Não, às vezes não é esse estilo de entrevista. Esse estilo de entrevistas que são de debate entre o jornalista e o entrevistado, existem entrevistas que é somente como uma coletiva. Você pergunta, ele responde, talvez essa tenha sido a imposição do Casares, eu não sei como funcionou. De qualquer maneira, o Gabriel, para mim, fez as perguntas que teriam que ser feitas e o Júlio Casares simplesmente não respondeu nada, ou respondeu muitíssimo pouco. Eu vou te falar um negócio, cara, vocês devem ter visto nas redes sociais aí a minha revolta, antes do jogo de São Paulo e Atlético Nacional, sobre São Paulo ter medo, que eu fiquei puto da vida com a torcida do Atlético Nacional. Olha, será que eles não estavam cantando São Paulo tiene medo desta diretoria? Será que eles não quiseram dizer São Paulino tiene medo del Casares, del Belmonte? Aliás, só completando aqui, existe racha claro também. Assiste essa entrevista lá no Arquibancada Tricolor depois, gente. Existe racha claríssimo entre Belmonte e Casares. Ele escorrega igual um sabonete de novo, falando que não tem. Tem, e ficou muito claro na entrevista. Outra coisa que ficou muito claro é que ele é fã do Barolo, hein? Nossa, Casares, você é fã do Barolo, hein? O Barolo tá na sua mente aí de um jeito que é inacreditável. Mas aí, questão sua, questão do Barolo. Aliás, um abraço pro Barolo, um abraço pra toda a galera do QG Tricolor. Deixa eu agradecer aqui, porque eu não posso ser sabonete, tem que ser como é, né? Ao Paulo Neymar, que mandou um pix para ajudar o canal no valor de R$10, ajudou a patrocinar o nosso último vídeo. Dorival Lara Bicudo, também um pix de 2. O Ricardo Monticelli deixou um valeu, botão valeu, gente, arrastou o like pro lado lá pertinho do compartilhar que tem um valeu. Como foi no nosso último vídeo, já passou o jogo, ele tava falando aí sobre São Paulo e Atlético Nacional, né, que o São Paulo tem que amassar. A gente viu que não foi bem assim, né, Ricardo? E eu tava um tempo de férias, ele tava me desejando boa volta aqui também, muito obrigado, brincou comigo que eu tenho que ser pé quente. Meu irmão, aqui é sempre pé fervendo. Valeu e tamo junto, tá? Outra maneira de você ajudar a patrocinar este canal, Léo, quero te ajudar aí no seu trabalho, acredito muito no seu potencial. Faz o seguinte, cara, vai lá no primeiro link na descrição,
coloca aí o Apoia-se, né? O Apoia-se é assim, você escolhe um valor lá, quero te ajudar com 50 centavos por mês, é o que eu posso, tá ótimo. Você vai cadastrar o seu cartão, super seguro, ele desconta lá, tá bom? Eu sou milionário, quero te ajudar com 100 mil reais por mês. Ô louco, aí eu vou ficar feliz pra caramba. É só clicar no Apoia-se e cadastrar o seu cartão, é você que escolhe o seu valor, se assim você quiser e puder. Você tem a mesma importância, se você deixar os 100 mil ou se você deixar só o seu like, o seu comentário e compartilhar com os amigos, você tem a mesma importância para mim. Ô cara hipócrita, quem me conhece sabe o quanto eu sou sincero na questão de valor de pessoas, mas aí basta você me conhecer um pouco melhor. Da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe de maneira profunda a sua vida e sempre vamos São Paulo, até a próxima.